belo dia eu vindo do serviço e eu dentro do metrô, eu falava com Deus, Deus, por que esse silêncio? Por que essa angústia? Por que essa angústia no coração? E quando eu saio do metrô, Deus me mostra essa igreja e Ele fala assim, você não quer ouvir eu falar contigo? Então entra aqui. Sabe, quando eu olhei assim para a igreja, eu vou ser muito sincero, Fábio, eu pensei em não entrar, porque eu falei assim, olha, eu vou entrar aí, vai ser tudo a mesma coisa, da mesma forma, e eu só perdi tempo, eu só vou entrar aí e vou sair da mesma forma. E quando eu pensei em ir embora, Deus falou, entra, eu quero falar com você. E quando eu entro nessa igreja, o pastor começa a fazer o culto falando sobre restituição, né? E ele era o final do ano, e ele falava muito de carro, falava muito de casa, falava muito de coisas materiais, mas Deus ministrava no meu coração outra forma. Eu falava com Deus, Deus, eu não quero isso, eu quero a alegria da minha salvação. Deus, eu quero ser aquele homem que evangelizava a noite toda se tivesse que evangelizar, aquele homem que estivesse dentro de casa e que sai para ir na casa do irmão, para levar uma palavra, aquele homem que para qualquer evento, né, que seja para falar da vontade do Senhor, eu estou dentro. E nisso o pastor ele convida para que a gente fosse na frente, né? Ele falou assim, olha, ele até citou aquele versículo, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, e eu falei, olha, agora é a hora. Então eu fui lá para o altar, e naquela oração eu falando para Deus, eu me surpreendo, eu preciso ser surpreendido. E quando terminou a oração, Fábio, interessante como Deus ele age. Quando terminou aquela oração, o pastor falou assim, olha, Deus colocou no meu coração que eu tenho que orar por 3 pessoas que estão aqui presentes, mas como o Deus que eu sirvo não é um Deus de confusão, Ele também testificou no coração dessas pessoas. E essas pessoas vão subir aqui no altar. Naquilo eu fui jogado em cima do altar. E lembrando que era uma terça-feira, e eu não sabia como é que era a liturgia daquela igreja, não sabia qual era a visão, eu sabia que Deus queria falar comigo ali, né? E quando eu entro lá, eu fecho os olhos, ele começa a fazer oração na moça do meu lado, porque subiu eu e 2 moças, 2 mulheres, e eu fiquei no meio. E ele coloca a mão na cabeça da outra pessoa, essa moça, né? E a igreja estende a mão para ele, para o altar do meu lado, e eles começam a fazer oração. Ela tinha uma boné dele, estava de boné, e tira a mochila das costas dele. Aí eu falei, pronto, vai ser agora. E ele coloca a mão na minha cabeça e ele fala assim, o anjo do céu saindo com uma bandeja com brasas do altar. E esses anjos, eles colocam essas brasas no seu pé. E isso de olho fechado. Aí ele fala assim, olha, eu vou tirar a mão da sua cabeça, porque em ti tem autoridade. Em ti tá autoridade. Eu vou tirar a mão da sua cabeça, porque o mesmo Espírito que arde em mim, arde em você. E eu vejo esses anjos com essa bandeja de brasas também trazendo para o seu coração, para reacender a chama do teu coração. Ele fala, e esses mesmos anjos, ele pega essas brasas e coloca no seu coração. Ele fala assim, não deixa a chama do Espírito Santo apagar no seu coração. Naquilo dali, o que era um culto de libertação, passou a ser um culto espiritual, de reteté, e o pessoal falando em língua, e o pastor falando em língua, e eu falando em línguas também. E foi maravilhoso o Espírito Santo testificar naquele momento. E aí ele passou para orar na outra moça também que estava do meu lado, e voltou a fazer oração forte. E quando terminou aquilo tudo, Fábio, interessante que ele olhou bem firme assim, nos olhos e falou assim, se você puder esperar, eu gostaria de falar contigo no final do culto. Amém. Aí eu falei, vou ficar, o que ele quer, né? E o interessante é que ele não perguntou qual é o meu nome, ele não perguntou se eu era crente, se eu não era, da onde eu era. Ele só virou e falou assim, olha, não dá ouvido que o inimigo coloca no teu ouvido, na tua mente, não. Porque Deus, ele é maior, sabe? Deus, ele te deu um chamado, e esse chamado, ele tem que ser vivo, ele tem que ser latente em você. E ele estava me falando que teria um encontro, isso era sexta, na terça, ele disse que o encontro seria na sexta, que seria sexta, sábado e domingo. E ele começou a falar muito bem desse encontro, que quando as pessoas vão para esse encontro voltam diferente, falando, profetizando, né? E no final da conversa ele falou assim, olha, esse é o Revisão de Vidas. O nome desse encontro era Revisão de Vidas. E quando ele falou, eita, o que você falou aí antes? A revisão de vida. Eu falei assim, é isso que eu preciso para a minha vida. Eu preciso fazer uma revisão na minha vida.
sabe? E aí marquei bem na quarta, não fui. Na quinta-feira ele me ligou, perguntando: e aí, rapaz, vamos e tal, como é que tá? E eu falei assim: olha, eu vou, eu posso pagar na hora? Pode. Fui lá, paguei lá na hora lá e fui. E no primeiro momento você tinha que fazer um voto de silêncio, você não podia falar nada. Né? E só quem podia falar era Deus. Você podia gritar, você podia espernear, você podia fazer o que você quisesse, menos conversar. E aí, no sábado de manhã, sexta-feira teve a ministração, foi maravilhosa, falando sobre Jacó no Peniel, sabe? A pregação veio de encontro no coração. Deus, ele falou no meu coração: tira a aliança, assim como Jacó passou para o outro lado, as esposas, os filhos, os bens. Eu olhei naquele momento para minha mão e tinha aliança. Eu falei assim: não, esse momento é meu. Eu tirei a aliança e fui eu sozinho com o meu Peniel. Teve uma ministração sobre a Bíblia e no sábado à tarde falando sobre quebra de maldição. E aí foi separado, né, homens e mulheres, e aí vai falar sobre sexualidade, e a sexualidade só fala sobre o quê? Vou usar bem a palavra que eles falam, né? Homossexualismo. Então só foi falando sobre o homossexualismo, cada asneira sobre o homossexualismo, e eu falando: meu Deus, eu não posso nem corrigir esse rapaz. E aquilo vai me dando uma angústia no coração, ele dizendo que a homossexualidade, ela vem, sabe, ela é proveniente de um trabalho de voodoo. Isso, a pessoa já nasce assim, mas é porque foi feito na terceira, quarta geração, umas coisas assim. E eu naquele momento, quando acabou aquele momento ali, eu fui pro banheiro e eu falei com Deus: pra que o Senhor me trouxe pra cá para passar por isso? Pra que eu tinha que ouvir isso? Para que eu tinha que ouvir eles colocando a questão da homossexualidade, dos homossexuais, de uma forma tão, sabe, de chacota, agressiva, né? E aí eu fui no banheiro, chorava, né? Porque eu pensava nisso. Quando eu voltei para o templo maior lá, para a nave, lá, a administração era daquele mesmo pastor que disse que o Espírito que é de mim é de alheio. E ele falando que o homossexual é pombagira, que o homossexual é trabalho de macumbaria, que todo homossexual é pedófilo, que é uma doença, que ele faz sexo com animal, com bicho, que faz assim, falando coisas absurdas. E naquele momento eu falei: Deus, tinha que ser esse homem falando, eu tinha esse homem como referencial, e ele disse que o Espírito que ardia nele ardia em mim. E Deus falou assim para mim: você acha que ele está errado? Ele não é obrigado a saber, eu perdoo o tempo da ignorância. O chamado dele, ele está vivendo em plenitude. E o seu chamado? E o seu chamado? E naquilo dali eu me calei, sabe? Ele falou: olha, você consegue sentar aqui, depois sair daqui, voltar para sua casa, para sua vidinha, para ser pai, para ser marido, para ser profissional, mas quem consegue... Mas é aqueles que ouvem isso daqui, saem daqui, vão se drogar, se jogar nas pontes, se jogar na frente do carro, se jogar na prostituição. E aquilo dali via aquela angústia no meu coração de novo. E dentro desse assunto, entre outros assuntos, ele falou sobre outras coisas também, sabe, Fábio? Mas isso foi o que Deus mais marcou no meu coração. E naquele momento que ele apaga a luz, que ele começa a fazer aquela oração forte, momento que ele apaga a luz, eu vi assim cenas fortes assim no meu pensamento. Como uma visão. Como uma visão, pessoas se jogando em cima da passarela, outros usando crack, se jogando nas drogas, outros se prostituindo. E eu só gritava: não, não, não! Sabe, porque com aquela luz apagada, tinha pessoas que vomitavam, tinha pessoas que gritavam, tinha pessoas que choravam, e eu só conseguia dizer não. Sabe, ali foi de fato assim, quando Deus me moeu mesmo, moeu mesmo. E passando dali, que foi no domingo, aí veio o renovo do Espírito Santo.
ao Senhor que me dá a cura, que me dá a libertação. Que Deus tem um chamado para cada um de nós. Amém?